volta no segundo bloco, Júnior Mosco revela a Sandra Vergili. Sandra, você estava me falando há pouco, aqui por trás das câmeras, sobre quando você teve que começar a falar em público. Me conta um pouquinho sobre essa história, porque quem está lá em casa também vai gostar de saber. Não, eu sempre trabalhei como assessora de imprensa e a minha função é colocar o outro em foco. Outro em foco. Né? Eu sempre ficava atrás da câmera, do microfone, ficava quieta. Há uns anos atrás eu assumi a presidência da Associação Sorocabana de Imprensa. E no ano que eu assumi, a ASE fez 70 anos. Uns anos atrás, quantos anos isso? Faz uns 4 anos. Uns 4 anos, tá. E 70 anos da ASE, sessão solene na Câmara, 100 pessoas na plateia. Assim, primeiro que na posse, eu engasguei com a saliva, de nervoso. Eu me senti a pessoa mais ridícula. Porque eu cheguei em casa e falei, gente, eu trabalho com isso, eu oriento outra pessoa, o que aconteceu? Chegou na Câmara, umas semanas depois, eu estava assim, torcendo para amanhã ser rouca, para não precisar falar em público, eu entrei em pânico. Depois eu dei uma entrevista pro Fernando Negrão, na Rádio Band, e quando eu me ouvi, eu queria morrer. Eu estava forrada de vício de linguagem. E coisas que a gente falando com braço, com cabeça, com tudo, a outra pessoa não percebe o nosso vício de linguagem. No rádio não tem nada que distraia, é só a sua voz e o conteúdo da sua entrevista, óbvio. E eu queria morrer. E sem contar o leite quente, que dói o dente. Que dói no dente. Que é nosso. A pedrinha na água que faz de gorfe. Isso é nosso, né? Mas tem hora que para quem está ouvindo num discurso, num pronunciamento, isso fica muito chato. E eu fui fazer fono. E para mim foi assim um exercício dolorido, mas teve um resultado muito bom. Hoje eu presto muito mais atenção no que eu falo. Eu não falava devagar, eu falava muito rápido. Eu ainda falo um pouco baixo. Isso é uma coisa que eu ainda não corrigi. Mas eu falava muito rápido, a ponto de eu criar um fonema que não era nem o L e nem o R. Eu falava um só para economizar tempo e falar mais rápido, não precisar pensar. Era um negócio... Vamos entender um pouquinho sobre o que é ser um assessor de imprensa. Qual é o papel real de um assessor de imprensa? Um assessor de imprensa, qual é a função dele? É ser uma ponte entre a empresa e o veículo de comunicação. Eu vou divulgar as ações, os projetos, o cotidiano de uma empresa, de um profissional, de uma entidade, enfim. E eu vou levar essa informação para o jornalista de uma forma mais sucinta, com uma linguagem jornalística, né? Em 99% dos casos, o assessor de imprensa ele é um jornalista, então ele conhece a redação de uma matéria. Porque para você ser jornalista, você não precisa escrever bem, você precisa ter técnica, saber o que é um lead, enfim. Então eu fazia essa ponte. Está acontecendo um fenômeno, não sei se está visível ainda, ou se eu estou saindo na frente, né, não vou dizer que estou percebendo isso, mas existe assim, estão cada vez mais tirando alguns profissionais do meio para redução de custos, enfim, né? Então, se eu tenho uma equipe com 5 câmeras, eu vou tentar não terceirizar, mas ter o equipamento para poder fazer. Se eu tenho um produtor, um redator e um analista, eu vou pegar os 3 e vou ver qual é mais interessante, tchau para 2. Já está sendo sentido isso pelo mercado, esse fenômeno, ou ainda as pessoas não estão percebendo? Estão percebendo. O que acontece não é nem uma questão financeira, eu vou mandar embora porque eu não tenho dinheiro para pagar o salário do profissional. Porque a própria comunicação está sendo mais otimizada. Então, às vezes, um assessor de imprensa, ele pode fazer o texto que vai para o blog, para o Face. Eu não vou fazer a máscara, eu não vou fazer o layout, eu vou inserir o texto. Ele não vai precisar contratar um redator só para fazer aquele texto. Por quê? Se eu tenho a linguagem do release, eu aproveito a mesma linguagem, até por uma questão de coerência, para
todos os veículos onde a empresa está inserida têm o mesmo tipo de linguagem. Porque durante muito tempo se falava em analistas, disso, analistas aqui, e os analistas estão desaparecendo. Né? Então tem o diretor da empresa, né? Ou o artista, vamos pegar o artista. Tem o artista, aí ele tem uma assessoria ou um produtor que já acopla tudo isso. E aí vai sumindo algumas figuras. E como que esse mercado, como que você vê que esse mercado ele vai se definir? Porque, veja bem, hoje existe uma gama de universidades também e pessoas também que não passaram pelas universidades e que são grandes profissionais e que estão no mercado. Qual vai ser o viés, né, do futuro? As pessoas vão acabar se reinventando. Eu acho que nos últimos anos surgiram profissões que não existiam há 20, 15 anos atrás. Né? O blogueiro hoje, apesar de eu não ver o blog como um veículo de comunicação, eu vejo ele como uma mídia. Existe o blogueiro, blogueiro. Blogueiro, né? Deu nome. Ele é um profissional, né? Que veio talvez de outra vertente, né? Ele saiu de uma necessidade do mercado. Eu acho que hoje as pessoas acabam se reinventando. Você tem que estar sempre atento a alguma coisa nova, porque senão você fica para trás. Será que vai ser uma tendência assim? Eu sou assessora de imprensa, ou eu sou produtor, ou eu sou blogueiro, eu vou ter que já oferecer para o meu cliente o serviço e a rentabilidade que esse serviço vai dar. Eu, como profissional, vou ter que mostrar esse caminho. Porque, veja bem, eu fico pensando isso enquanto artista. Né? Como eu, artista, né, que está lá, vai entender dessa parte financeira e como que... Porque não vai dar conta disso. Vai mensurar, né? Se eu vale a pena. Entendeu? Será que vale a pena? Né? E não vai saber, né, se coloca bandeira, se coloca não sei o que, se coloca não sei o que aquilo dá, e às vezes não tem. Então, como é que esse profissional ele vai ter que já chegar pronto? Olha, o meu salário vai sair disso, não é você que vai me pagar, vai ser mais ou menos isso? Depende. A assessoria, ela acaba entrando, é você que vai ter que me pagar. O que eu vou falar para você é o seguinte: olha, meu trabalho é assim e eu vou provar e mensurar o meu retorno através disso, que 99% é o clipping. Sim, mas isso nós estamos falando de uma empresa consumada, uma empresa grande. Um advogado, eu estou falando um autônomo, um artista, né? Como ele vai se processar? Uma associação, você entende? Porque eu estou jogando essas questões porque eu acho fundamental para que, até como esclarecimento para as pessoas que estão lá em casa, que eles comecem a entender como que isso se processa. Né? Porque você primeiro vai surgir da sua necessidade. Eu posso chegar e oferecer um plano maravilhoso para você de assessoria de imprensa, fazer um planejamento estratégico com várias ações, você vai falar assim, não bacana, né? Não preciso. Não preciso. E da onde surge o dinheiro? Né? Então, mas o assessor de imprensa, ele não vai dar esse caminho para você. Ele vai falar assim, olha, eu consigo captar, porque o jornalista, ele não vai trabalhar com captação. É diferente do departamento comercial, que isso tem em algumas empresas de publicidade, tem a pessoa que vai captar recurso para viabilizar o meu serviço. O assessor de imprensa, ele não trabalha com o dinheiro de outra pessoa que não seja do cliente. Do cliente. Então, óbvio que hoje a gente tem uma tabela do Sindicato dos Jornalistas, que é a que eu uso como base. Óbvio que a tabela não é aplicável em Sorocaba, porque ainda a assessoria de imprensa engatinha. Não é? As pessoas acham que primeiro que vai me contratar e vai aparecer amanhã na capa da Veja. Na Caras. Na Caras, né? Até pode, mas se você tiver assunto. Se você não tiver assunto, eu não vou inventar. Eu só vou trabalhar de uma maneira adequada para cada veículo a informação que você já tem. Então eu não crio notícia. Eu trabalho a notícia que você tem. Óbvio que
Às vezes você tem uma notícia que você não percebe no seu cotidiano, no seu trabalho, e você não está percebendo que às vezes aquilo lá é uma super matéria. O assessor ele vai reinventar e fazer aquilo virar notícia, Exatamente. né? Você foi fazer um bolo, aquilo tem que virar uma notícia. A gente vai procurar um caminho para canalizar. Estamos aqui com Sandra Vergelli e já voltamos.